O caminho do milionário e a história do mendigo negro. Na tênue linha entre o esplendor da riqueza e a decadência da pobreza, a história de Hugo começou em uma noite repleta de luzes e música. Ele era o milionário, cercado por pessoas que o adoravam não pelo que ele era, mas pelo que possuía. As garrafas de champanhe estouravam, os risos ecoavam e a sensação de poder o envolvia como um manto. Mas, por trás da fachada brilhante, havia um vazio. Um anseio profundo por algo real, algo que não pudesse ser comprado com dinheiro. Foi então que, durante uma viagem inesperada a uma comunidade carente, tudo mudou. Hugo, em um impulso, decidiu desviar de seu luxuoso destino e se encontrou em uma realidade que mal conhecia. Ruas esburacadas, crianças brincando entre o lixo e um cheiro forte de desespero pairando no ar. O contraste era brutal. No meio daquelas condições adversas, ele encontrou Zaira, uma mulher negra. Seu olhar era um misto de dor e força. Ela exibia uma resiliência íncua. Algo dentro dele começou a se agitar. Ele começou a questionar a superficialidade de sua vida anterior, as festas, o dinheiro, o desprezo da família rica que via Zaira apenas como uma ameaça ao seu status. A conexão entre eles cresceu. Hugo ficou fascinado com a forma como Zaira não se deixava abater pela vida. Ela o desafiava a olhar para suas próprias fragilidades. Em um momento de vulnerabilidade, Zaira revelou algo que o deixou atônito. Suas histórias estavam entrelaçadas de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Hugo, em sua ignorância, nunca soubera que sua família contribuíra para a pobreza daquela comunidade, um segredo obscuro que agora emergia como um espectro em sua vida. Agora, ele se via em um dilema terrível. A pressão opressora de sua família se tornava mais forte a cada dia, enquanto a atratividade da vida autêntica ao lado de Zaira brilhava como uma estrela distante. Fácil a escolha seria se não fosse pelo amor recém-florido que começava a permear seu ser. O que era mais importante? Um acidente! Gritaram. Hugo imediatamente se virou, seu coração disparando. O que poderia ser tão alarmante? Quando ele e Zaira se aproximaram, a cena que se desenrolou à sua frente era horrível. Um carro, um SUV escuro, havia colidido com um vendedor ambulante que tentava atravessar a rua. O impacto foi brutal. Zaira parou. Seu olhar se travou em um ponto. Hugo tentou pegá-la pelo braço, mas ela se desvinculou, correndo em direção ao tumulto. Era como se ela reconhecesse a dor antes mesmo de chegar. Hugo a seguiu, o mundo ao seu redor desaparecendo, ofuscado pela urgência da situação. Quando chegaram, o homem que havia sido atingido estava deitado no chão, sangue manchando a calçada. O vendedor parecia já não respirar. As pessoas ao redor murmuravam, em choque. A multidão crescia, mas em meio ao desespero, Hugo percebeu algo. Entre os rostos alarmados havia um familiar. Era um membro da sua família, um primo. O coração de Hugo afundou. A família faz parte disso, ele pensou, paralisado. Ele olhou para Zaira, sua coragem, sua força. Então, um rosto passou pela multidão. O pai de Hugo. O que ele estava fazendo ali? A presença do pai, um fantasma de sua vida anterior, transformou o cenário. Sentimentos conflitantes borbulharam dentro dele. Como ele poderia estar lá quando sabia que sua fortuna estava manchada pelo sofrimento de tantos? As sirenes da ambulância soaram ao longe, mas antes que Hugo pudesse processar tudo, seu pai se aproximou do corpo. A multidão recuou, as reações variavam entre solidariedade e desprezo. O olhar do pai encontrou o de Hugo. Havia raiva e medo. E a verdade da família estava prestes a ser exposta. Eles sabiam, Hugo sussurrou, observando-o. E num movimento inesperado, Zaira se agachou ao lado do homem caído, como se o conhecesse. A multidão observava, confusa, enquanto ela murmurava algo em voz baixa. Por favor, não, Hugo gritou inconscientemente, temendo o que estava prestes a descobrir.
O olhar de Zaira subitamente se transformou enquanto ela olhava para o vendedor em uma mistura de choque e reconhecimento. Ele é meu pai, Zaira declarou, e o murmúrio da multidão aumentou. Hugo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A conexão entre Zaira e aquele homem era inegável, mas as implicações eram devastadoras. A realidade de sua situação se tornava mais sombria. Ela não era apenas uma guerreira. Ela era parte de um mundo que ele ignorava, um mundo que suas riquezas ajudaram a destruir. Hugo mal podia respirar. Cada batida de seu coração parecia ecoar na confusão. Ele olhou para Zaira, que agora se inclinava sobre o corpo de seu pai, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a multidão olhava em silêncio. Hugo estava preso entre dois mundos, dois amores, duas vidas que colidiam de forma brutal. Ele não sabia como isso mudaria tudo entre eles. Como poderia continuar? A dúvida pairava no ar. O que isso significava para o que estava construindo com Zaira? O que sua família, a garra opressora e suas expectativas fariam agora que o segredo estava à vista? As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O que seria da sua vida agora? Hugo estava preso entre dois mundos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e cada gota parecia um peso sobre os ombros de Hugo. Ele não sabia o que pensar, o que dizer. As sirenes estavam cada vez mais próximas, e a multidão começava a murmurar, antecipando o que estava por vir. Não, isso não pode ser real. Hugo sussurrou, tentando processar a gravidade da situação. Ele sentiu seu corpo tremer, enquanto a pressão do que estava prestes a se revelar aumentava. Zaira se virou para ele. Seus olhos cheios de uma mistura de dor e raiva. Como você nunca soube? Ela gritou, a voz carregada de emoção. O mundo ao redor parecendo sumir. Você, com todo o seu dinheiro, nunca olhou para o que estava acontecendo aqui. Hugo sentiu o estômago se revirar. Ele queria protestar, se defender. Mas era verdade. Ele sempre ignorou a realidade da sua riqueza. Não queria ver. O que poderia fazer? Esse não era o caminho que ele sonhava viver. Estava prestes a responder quando um grito cortou o ar. No meio da multidão, uma mulher começou a gritar repetidamente. Ele não é o que você pensa. Ele não é o que você pensa. Seus olhos estavam arregalados, e ela se esforçava para chegar até Hugo. Era como se o mundo estivesse parando, um filme com a fita rebobinando sem querer. Hugo mal teve tempo de pensar no que aquilo poderia significar antes que a mulher se aproximasse. Com seu rosto marcado pela dor e o cabelo desgrenhado, ela parecia uma figura saída de um pesadelo. Você precisa saber. Ela disparou ofegante, como se as palavras estivessem se arrastando para fora dela. Esse homem, o vendedor, ele não é apenas o pai de Zaira. Você não faz ideia. Hugo se inclinou para frente, o coração quase pulando pela boca. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. A mulher olhou para Zaira e depois para Hugo, como se estivesse pesando suas palavras. Ele é seu pai também. O choque das palavras atingiu Hugo como um soco no estômago. Ele se afastou, o mundo começando a girar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, negando a realidade que se desenrolava diante dele. Zaira olhou para a mulher, seus olhos se estreitando. O que você está dizendo? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a desmaiar. Hugo estava paralisado, em um mar de confusão que se aprofundava a cada segundo. A mulher continuou. Eu sou a sua mãe, e ele era seu pai. Ele nunca te disse, não é? A riqueza que você tem veio do caos que ele fez. Ele abandonou você e sua mãe. O barulho da multidão se tornou um eco distante. Hugo se sentiu enjoado. Ele olhou para Zaira e depois para seu pai caído. Agora não apenas um desconhecido, mas parte de sua própria história. As sirenes soavam mais alto, mas ele mal ouvia. O que isso significava para tudo o que ele havia acreditado. Zaira olhou para ele com uma mistura de dor e compreensão.
Agora você sabe. A verdade que vai mudar tudo. Hugo estava paralisado. Cada pedaço de sua vida se desmontava, as peças se espalhando ao chão como um quebra-cabeça desfeito. Ele queria escapar, mas onde poderia ir? A situação era clara. O amor que ele pensava ter construído agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Como vamos lidar com isso? Ele murmurou, a voz embargada. Mas a pergunta não era apenas sobre eles. Era sobre um futuro que agora era incerteza. Hugo ficou ali, em estado de choque, enquanto a tempestade de revelações se aproximava e tudo ao redor parecia se desfazer. E então a multidão começou a se mover, empurrando-os. A ambulância finalmente chegou, os paramédicos correndo para o corpo caído. A vida de Hugo, a vida de Zaira e a vida deles juntos estavam prestes a ser viradas do avesso, de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O que seria agora? Que caminhos eles poderiam seguir? Hugo estava paralisado. A mulher que acabara de revelar a verdade se afastou. O rosto pálido, como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Os sons da multidão, as sirenes da ambulância, tudo parecia distante e distorcido. Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Como? O pai dele? E aquele homem caído era também o pai de Zaira? Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Zaira olhou para Hugo, os olhos cheios de dor e confusão. Não, isso não pode ser verdade. Ela não conseguia acreditar, mas a expressão da mulher tinha gravidade. As lágrimas continuavam a escorregar pelo rosto dela, misturando-se ao caos ao seu redor. A multidão agora sussurrava, os olhares se alternando entre Zaira, Hugo e o corpo caído. Você tem que acreditar em mim, a mulher implorou, tensa. Ele era um homem bom antes de tudo isso, mas a vida o destruiu, e a sua riqueza. Ela veio a um alto custo. Hugo sentiu seu estômago encolher. A vida dele, o que ele conhecia como verdade, desmoronava como um castelo de cartas. O que ele ia fazer com essa informação? Ele olhou para Zaira, com a mente uma tempestade de sentimentos. Ele não sabia se poderia se aproximar dela. O que isso significava para o que eles tinham construído? Zaira parecia confusa, compulsivamente mesclando a dor da perda com essa nova revelação. Eu não consigo. Que Zaira murmurou, afastando-se um pouco, como se a distância pudesse ajudar a processar a realidade. O pai dela estava ali, deitado, mas agora ele também era parte da família de Hugo. Era uma tragédia improvável, um emaranhado de destinos entrelaçados no pior cenário possível. E então, no meio da confusão, um grito quebrou o ar. Uma mulher, com cabelo desgrenhado e uma expressão de pânico, começou a empurrar seu caminho pela multidão. É ele, é o culpado. Sua voz estava cheia de fúria. Vocês não sabem? Ele é o responsável por isso? Hugo se virou e viu o olhar intenso dela. O que você quer dizer? Ele estava paralisado, a adrenalina correndo por suas veias. A mulher começou a gritar, voz trêmula, apontando para o corpo. Ele causou tudo, ele e a sua família. Essa morte não é uma tragédia, é justiça. Você precisa saber, Hugo. O mundo ao redor de Hugo começou a girar. Ele só queria entender. Como você sabe disso? Ele perguntou, tendo dificuldade em manter a calma, as palavras saindo como um sussurro. A mulher olhou cercada de olhares de reprovação, mas o fogo em seus olhos não desapareceu. Eu vi tudo. Ele esteve envolvido em tudo o que aconteceu. Acidente, pobreza. Ele não é o homem que você pensa. O dinheiro dele... Ele construiu seu império em cima das dores dos outros. As palavras cortaram Hugo como lâminas. Uma parte dele queria se defender, mas ele estava paralisado pelo que ouvira. Zaira parecia se reencontrar ao ver a mulher. Você sabia? Como você pode dizer isso? Ela estava perto do desespero, buscando alguma resposta. As relações que pareciam tão claras agora estavam perigosamente confusas. O coração de Hugo disparava. Até onde isso iria? A mulher. Agora, a poucos passos deles, prosseguiu. A verdade é que não só a sua família, Hugo. Vocês são todos frutos de uma mentira. Ele não quis apenas abandonar, mas manter as coisas sob controle, afastando-se do que fez. Ele é um assassino. A multidão cobriu-se em murmúrios.
A comoção tomou conta, as vozes misturando-se em uma cacofonia de indignação. Hugo olhou para Zaira, os olhos dela refletindo um turbilhão de emoções. Ele estava em uma encruzilhada. O que essa nova verdade significava? Como ele poderia ainda amar alguém que estava entrelaçada em uma história tão profunda de dor e perda? O que eu faço agora? Ele pensou, a mente atordoada, enquanto sirenes ecoavam ao fundo. Hugo sabia que nada seria como antes, mas a verdadeira pergunta era: como escapar do legado de dor, que agora parecia ser seu? O futuro permanecia incerto. Uma sombra pairava sobre eles, e a tempestade de verdades apenas começava. Hugo estava paralisado. A mulher que acabara de revelar a verdade se afastou, o rosto pálido, como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo. Os sons da multidão, as sirenes da ambulância, tudo parecia distante e distorcido. Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Como? O pai dele? E aquele homem caído era também o pai de Zaira? Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Zaira olhou para Hugo, os olhos cheios de dor e confusão. Não, isso não pode ser verdade. Ela não conseguia acreditar, mas a expressão da mulher tinha gravidade. As lágrimas continuavam a escorregar pelo rosto dela, misturando-se ao caos ao seu redor. A multidão agora sussurrava, os olhares se alternando entre Zaira, Hugo e o corpo caído. Você tem que acreditar em mim, a mulher implorou, tensa. Ele era um homem bom antes de tudo isso, mas a vida o destruiu. E a sua riqueza, ela veio a um alto custo. Hugo sentiu seu estômago encolher. A vida dele, o que ele conhecia como verdade, desmoronava como um castelo de cartas. O que ele ia fazer com essa informação? Ele olhou para Zaira, com a mente uma tempestade de sentimentos. Ele não sabia se poderia se aproximar dela. O que isso significava para o que eles tinham construído? Zaira parecia confusa, compulsivamente mesclando a dor da perda com essa nova revelação. Eu não consigo, Zaira murmurou, afastando-se um pouco, como se a distância pudesse ajudar a processar a realidade. O pai dela estava ali, deitado, mas agora ele também era parte da família de Hugo. Era uma tragédia improvável, um emaranhado de destinos entrelaçados, o pior cenário possível. E então, do meio da confusão, um grito cortou o ar. Uma mulher com cabelo desgrenhado e uma expressão de pânico começou a empurrar seu caminho pela multidão. É ele. É o culpado. Sua voz estava cheia de fúria. Vocês não sabem? Ele é o responsável por isso. Hugo se virou e viu o olhar intenso dela. O que você quer dizer? Ele estava paralisado, a adrenalina correndo por suas veias. A mulher começou a gritar, voz trêmula, apontando para o corpo. Ele causou tudo, ele e a sua família. Essa morte não é uma tragédia, é justiça. Você precisa saber, Hugo. O mundo ao redor de Hugo começou a girar. Ele só queria entender. Como você sabe disso? Ele perguntou, tendo dificuldade em manter a calma, as palavras saindo como um sussurro. A mulher olhou cercada de olhares de reprovação, mas o fogo em seus olhos não desapareceu. Eu vi tudo. Ele esteve envolvido em tudo o que aconteceu. Acidente, pobreza. Ele não é o homem que você pensa. O dinheiro dele? Ele construiu seu império em cima das dores dos outros. As palavras cortaram Hugo como lâminas. Uma parte dele queria se defender, mas ele estava paralisado pelo que ouvira. Zaira parecia se reencontrar ao ver a mulher. Você sabia? Como você pode dizer isso? Ela estava perto do desespero, buscando alguma resposta. As relações que pareciam tão claras agora estavam perigosamente confusas. O coração de Hugo disparava. Até onde isso iria? A mulher, agora a poucos passos deles, prosseguiu. A verdade é que não só sua família, Hugo. Vocês são todos frutos de uma mentira. Ele não quis apenas abandonar, mas manter as coisas sob controle, afastando-se do que fez. Ele é um assassino. A multidão cobriu-se em murmúrios. A comoção tomou conta, as vozes misturando-se em uma cacofonia de indignação. Hugo olhou para Zaira,
os olhos dela refletindo um turbilhão de emoções. Ele estava em uma encruzilhada. O que essa nova verdade significava? Como ele poderia ainda amar alguém que estava entrelaçada em uma história tão profunda de dor e perda? O que eu faço agora? Ele pensou, a mente atordoada. Enquanto sirenes ecoavam ao fundo. Hugo sabia que nada seria como antes. Mas a verdadeira pergunta era: como escapar do legado de dor que agora parecia ser seu? O futuro permanecia incerto. Uma sombra pairava sobre eles, e a tempestade de verdades apenas começava. De repente, um estrondo. Um barulho ensurdecedor cortou a multidão. Alguém havia disparado uma arma. Um homem apareceu, e seu olhar era de fúria. Uma fúria que parecia ter se acumulado por anos. Ele apontou para o corpo do vendedor, seu rosto contorcido e uma mistura de dor e raiva. Você destruiu tudo. Agora é hora de pagar. O pânico tomou conta. Pessoas começaram a correr em todas as direções. Hugo segurou Zaira, o coração acelerado. Ele não conseguia entender. Quem é ele? O que está acontecendo? Zaira, assustada, olhava em volta tentando encontrar uma saída. Ele era meu parceiro em uma batalha, e você sempre esteve no caminho. O homem gritou, seus olhos fixos em Hugo. Ele destruiu minha vida, e agora ele vai pagar por isso. As palavras o atingiram como um soco, como se tudo ao seu redor se tornasse um borrão. Ele estava preso, a conexão dele com aquele homem, e o que acontecera ali o fazia questionar sua própria segurança. Zaira começou a puxá-lo, mas a situação era caótica, e o homem parecia preparado para fazer qualquer coisa para se vingar. A vida de Hugo, de Zaira, do que eles tinham juntos, tudo estava à beira de um colapso absoluto. Ele precisava agir, precisava sair disso. Mas como? A ignição de uma nova revolução se formava. As revelações se acumulavam como um tsunami prestes a atingir a praia. E Hugo se perguntava quem ele realmente era naquele cenário insano que agora parecia impossível de reverter. Hugo estava paralisado. O homem à sua frente, com um olhar cheio de fúria, fez os batimentos do seu coração dispararem. Algo não estava certo. A tensão no ar era palpável, e as pessoas ao redor começaram a recuar, com medo de que algo terrível fosse acontecer. Zaira estava ao seu lado, o rosto pálido, claramente assustada. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Você destruiu tudo. Você e a sua família. Este homem vai pagar. A raiva no tom do agressor ecoava na multidão, e Hugo sentiu que a adrenalina percorria suas veias. Ele precisava agir, fazer algo, porque a situação estava fora de controle. Antes que pudesse pensar, o homem começou a avançar em direção a Hugo. Não, espera! Hugo gritou, levantando as mãos, como se isso pudesse acalmar a situação. Mas o homem não parecia disposto a ouvir. A multidão começou a murmurar, vozes confusas se misturando em um zumbido ensurdecedor. Então, de repente, o homem disparou um tiro. O estrondo foi ensurdecedor. Hugo congelou. Seu mundo inteiro parecia desacelerar por um momento. O corpo do agressor foi atingido, mas não era Hugo quem estava prestes a ser o alvo. Zaira gritou. Hugo olhou em volta, e tudo parecia um borrão. O homem havia caído, mas não era Zaira quem estava a seu lado, mas sim uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Um amigo que havia sido ferido na confusão. Ele parecia ser o verdadeiro alvo, o verdadeiro causador da fúria. Não era justo. A vida deles estava em risco, e aquilo poderia ter sido evitado. Mas em meio ao caos, uma nova verdade começou a surgir. Ele também está atrás de você, gritou a mulher, sua voz cortante como um bisturi. Você não sabe, mas tudo isso é por sua causa. Hugo estava confuso. O que isso significava? O que havia sido revelado antes agora estava se desmoronando em novas camadas de verdade. Sou eu, ele pensou. Zaira estava passando por cima do corpo do homem caído, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Hugo, vem comigo. Ela estava puxando-o, mas ele estava preso em seus próprios pensamentos, atordoado, tentando entender essa nova narrativa. A família de Hugo foi a responsável por tudo. Ele cometeu erros que até hoje você não sabe. A mulher berrou, e as palavras ecoaram na mente de Hugo como um eco distante.
Ele estava cercado por pessoas que olhavam, com expressões de reprovação. O peso das verdades que estavam se revelando parecia esmagá-lo. Você é um criminoso. Isso tudo é culpa da sua família. A mulher agora envolvera todos em uma tempestade de acusações. E no meio dessa bagunça, um mistério profundo tomava conta de Hugo. Ele levantou os olhos e, olhando para Zaira, viu não só dor, mas uma raiva crescente. A conexão que eles tinham estava sendo desafiada, e ele sentiu o peso disso. Tudo o que eu conheço está se desmoronando, ele pensou, enquanto Zaira o puxava decidido a sair daquele lugar. Mas seu mundo estava mudando com cada segundo que passava. A vida que ele conheceu não existia mais. Hugo precisava fazer uma escolha. E essa escolha impactaria não só ele, mas Zaira e todos ao redor. As sirenes soaram cada vez mais próximas. Não era só um incidente, era um aviso. E o que Hugo faria agora que a verdade estava começando a vir à tona? Como ele lidaria com as consequências? Enquanto Zaira puxava sua mão e eles corriam juntos, Hugo sabia que nada poderia ser o mesmo. O futuro se apresentava terrivelmente incerto, e ele se perguntava se seria capaz de enfrentar o que estava por vir. Hugo estava paralisado. Zaira o puxava, mas ele estava preso em seus próprios pensamentos. A verdade sobre seu pai e a conexão devastadora com Zaira estavam pesando sobre os dois. Eles correram para longe da multidão, mas o caos seguia de perto. Sirenes ecoavam cada vez mais perto. O pânico ameaçando engolir tudo ao redor. O coração de Hugo disparava enquanto ele tentava entender a dimensão do que acabara de descobrir. Precisamos ir para um lugar seguro, Zaira gritou, sua voz tremendo. Hugo apenas acenou, sua mente um emaranhado de emoções. Eles se moviam através do grupo de pessoas em estado de choque, mas uma sensação estranha o paralisou mais uma vez. Zaira, ele chamou, sentindo que algo estava errado. Ela se virou, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e determinação. Mas antes que pudesse dizer mais, ele avistou algo no canto do olho. Um movimento súbito. Um homem estava correndo em sua direção, seu rosto coberto, e na mão uma arma. Corra! Ele gritou, mas já era tarde demais. O homem disparou. Um tiro ecoou, e no próximo instante, tudo mudou. O tiro não era para Hugo. Em um movimento quase automático, Zaira se jogou na frente dele. O impacto foi brutal. Hugo viu o corpo dela cair, seus olhos arregalados enquanto a dor a atingia. O tempo parecia parar. Ele não conseguia acreditar na cena diante de si. Zaira estava no chão, um respingo de sangue manchando a calçada. Não! Ele se lançou para perto dela, o coração se despedaçando. Zaira estava pálida, seu corpo tremendo. Zaira, não! Por favor! As palavras saíam de sua boca em desespero. Ele a segurou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto seus dedos pressionavam a ferida. O homem que atirara agora estava preso em meio à confusão da multidão. Hugo poderia jurar que tinha visto aquele rosto antes, mas não tinha tempo para pensar. Fique comigo, Zaira, ele implorou, mas os olhos dela estavam perdendo brilho. Você precisa saber, Zaira murmurou, sua voz mal saindo. Hugo se inclinou, chocado com a gravidade da situação. Começou por causa dele. Ela respirou rasgadamente, os olhos dela se fechando lentamente. Somente a verdade pode. E então, tudo ao redor ficou em silêncio. Hugo sentiu um nó na garganta. Ele estava em choque, mas as palavras dela o atingiam como socos. O que ela estava dizendo? Sua mente girava entre o horror e a compreensão. Foi então que, em uma fração de segundo, o sujeito que disparou a arma começou a se afastar. Mas algo o deteve. Uma figura surgiu entre a multidão, uma mulher que eles não conheciam. A expressão dela era de pura determinação. Você, para onde pensa que vai? E então ela apontou um dedo ameaçador para o atirador. Você não pode escapar do seu passado.
As palavras dela cortaram o ar e uma onda de reconhecimento atingiu Hugo. Ele conseguiu ver claramente. A mulher parecia muito com Zaira. Uma irmã? Uma prima? Mas nenhuma dessas suposições fazia sentido. O homem surpreso hesitou. Eu não tenho nada a ver com você. Eu apenas só queria que ele pagasse. Só queria que ele pagasse? Gritou a mulher, sua voz subindo em intensidade. Você destruiu vidas. Não só o dele, mas a de todos ao seu redor. Hugo, atordoado, olhou entre os dois, sua cabeça girando. O que estava acontecendo? Ele precisava entender. Quem é você? Ele perguntou. Mas a mulher não respondeu. O foco dela estava fixo no homem. Você é um covarde. Você não tem ideia do que fez a essa família. E então, como um estalo de dedos, a tensão se transformou em ação. O homem tentou correr, mas a mulher o segurou e um golpe foi desferido. Ele caiu no chão com um baque surdo, a arma voando longe. A multidão se aglomerava em torno deles, e Hugo sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Olhando para Zaira, viu sua vida escorrendo entre seus dedos. A adrenalina o impulsionava a se levantar, mas o medo de perder tudo o paralisava. Me ajudem, ele gritou, a voz cheia de desespero. Alguém, por favor. Então, a mulher olhou para ele. Você não sabe o que foi revelado. Você é parte disso tudo. A verdade precisa ser exposta. O pânico voltou a tomar conta de Hugo. O que ela queria dizer? Eles estavam em perigo. Zaira precisava de ajuda. Ele olhou para o rosto dela. E ali, no meio da batalha, uma nova realidade começou a se formar. Uma que mudaria tudo, e um futuro obscuro aguardava à espreita. Como enfrentariam a tempestade que estava por vir? O mundo que antes conheciam agora parecia não mais existir. As peças do quebra-cabeça estavam se deslocando e Hugo se perguntava quem eram realmente os verdadeiros inimigos. A revelação estava prestes a se desdobrar. Mas a que custo? Hugo estava paralisado. Zaira o puxava, mas ele estava preso em seus próprios pensamentos. A verdade sobre seu pai e a conexão devastadora com Zaira estavam pesando sobre os dois. Eles correram para longe da multidão, mas o caos seguia de perto. Sirenes ecoavam cada vez mais perto, o pânico ameaçando engolir tudo ao redor. O coração de Hugo disparava enquanto ele tentava entender a dimensão do que acabara de descobrir. Precisamos ir para um lugar seguro. Zaira gritou, sua voz tremendo. Hugo apenas acenou, sua mente um emaranhado de emoções. Eles se moviam através do grupo de pessoas em estado de choque, mas uma sensação estranha o paralisou mais uma vez. Zaira, ele chamou, sentindo que algo estava errado. Ela se virou, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e determinação. Mas antes que pudesse dizer mais, ele avistou algo no canto do olho, um movimento súbito. Um homem estava correndo em sua direção, seu rosto coberto, e na mão uma arma. Corra, ele gritou, mas já era tarde demais. O homem disparou. Um tiro ecoou, e no próximo instante, tudo mudou. O tiro não era para Hugo. Em um movimento quase automático, Zaira se jogou na frente dele. O impacto foi brutal. Hugo viu o corpo dela cair, seus olhos arregalados enquanto a dor a atingia. O tempo parecia parar. Ele não conseguia acreditar na cena diante de si. Zaira estava no chão, um respingo de sangue manchando a calçada. Não. Ele se lançou para perto dela, o coração se despedaçando. Zaira estava pálida, seu corpo tremendo. Zaira, não, por favor. As palavras saíam de sua boca em desespero. Ele a segurou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto seus dedos pressionavam a ferida. O homem que atirara agora estava preso em meio à confusão da multidão. Hugo poderia jurar que tinha visto aquele rosto antes, mas não tinha tempo para pensar. Fique comigo, Zaira, ele implorou, mas os olhos dela estavam perdendo o brilho. Você precisa saber. Zaira murmurou, sua voz mal saindo. Hugo se inclinou, chocado com a gravidade da situação. Começou por causa dele. Ela respirou rasgadamente, os olhos dela se fechando lentamente. Somente a verdade pode. E então,
Tudo ao redor ficou em silêncio. Hugo sentiu um nó na garganta. Ele estava em choque, mas as palavras dela o atingiam como socos. O que ela estava dizendo? Sua mente girava entre o horror e a compreensão. Foi então que, em uma fração de segundo, o sujeito que disparou a arma começou a se afastar. Mas algo o deteve. Uma figura surgiu entre a multidão. Uma mulher que eles não conheciam. A expressão dela era de pura determinação. Você, para onde pensa que vai? E, então, ela apontou um dedo ameaçador para o atirador. Você não pode escapar do seu passado. As palavras dela cortaram o ar, e uma onda de reconhecimento atingiu Hugo. Ele conseguiu ver claramente. A mulher parecia muito com Zaira. Uma irmã? Uma prima? Mas nenhuma dessas suposições fazia sentido. O homem, surpreso, hesitou. Eu não tenho nada a ver com você. Eu apenas só queria que ele pagasse. Só queria que ele pagasse? Gritou a mulher, sua voz subindo em intensidade. Você destruiu vidas, não só o dele, mas a de todos ao seu redor. Hugo, atordoado, olhou entre os dois, sua cabeça girando. O que estava acontecendo? Ele precisava entender. Quem é você? Ele perguntou, mas a mulher não respondeu. O foco dela estava fixo no homem. Você é um covarde. Você não tem ideia do que fez a essa família. E então, como um estalo de dedos, a tensão se transformou em ação. O homem tentou correr, mas a mulher o segurou, e um golpe foi desferido. Ele caiu no chão com um baque surdo, a arma voando longe. Mas algo inesperado aconteceu. À medida que a multidão cercava os dois, o homem caído começou a sorrir. Um sorriso torto, frio. Vocês acham que acabaram com isso? Isso é apenas o começo. Ele soltou uma risada baixa que encheu Hugo de um frio na espinha. E então, com uma voz tremenda que ecoou na confusão, ele gritou: Isso tudo é uma armadilha. Zaira é uma agente infiltrada. Ela me queria aqui para incriminar você, Hugo. A multidão estremeceu. Hugo não conseguia acreditar. Ele virou-se para Zaira. Não, não é verdade? Os olhos de Zaira estavam cheios de dor, mas em momento de fraqueza ela hesitou. Hugo, eu preciso explicar, tentou ela. Mas as palavras pareciam presas na garganta. A verdade estava se desenrolando como um filme. Cada palavra a mais pesava na atmosfera. Não, Zaira, diga que não é verdade. O desespero tomou conta dele. E ali, enquanto Zaira começava a abrir a boca para esclarecer, o mundo de Hugo desmoronava sob seus pés. Ele estava em uma encruzilhada, não sabia em quem confiar. Todo o amor e a conexão que sentira agora estavam sob suspeita. A multidão olhava, murmúrios surgiam enquanto a verdade se tornou um emaranhado de mentiras. Sirenes soavam ao fundo, mas Hugo só queria entender o que isso significava, quem ele realmente amava. E a maior pergunta de todas pairava no ar. Até onde a verdade os levaria agora? Hugo estava paralisado. Zaira o puxava, mas ele estava preso em seus próprios pensamentos. A verdade sobre seu pai e a conexão devastadora com Zaira estavam pesando sobre os dois. Eles correram para longe da multidão, mas o caos seguia de perto. Sirenes ecoavam cada vez mais perto, o pânico ameaçando engolir tudo ao redor. O coração de Hugo disparava enquanto ele tentava entender a dimensão do que acabara de descobrir. Precisamos ir para um lugar seguro, Zaira gritou, sua voz tremendo. Hugo apenas acenou, sua mente um emaranhado de emoções. Eles se moviam através do grupo de pessoas em estado de choque. Mas uma sensação estranha o paralisou mais uma vez. Zaira, ele chamou, sentindo que algo estava errado. Ela se virou, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e determinação. Mas antes que pudesse dizer mais, ele avistou algo no canto do olho. Um movimento súbito. Um homem estava correndo em sua direção, seu rosto coberto, e na mão uma arma. Corra! Ele gritou, mas já era tarde demais. O homem disparou. Um tiro ecoou e no próximo instante tudo mudou. O tiro não era para Hugo. Em um movimento quase automático, Zaira se jogou na frente dele. O impacto foi brutal. Hugo viu o corpo dela cair,
seus olhos arregalados enquanto a dor a atingia. O tempo parecia parar. Ele não conseguia acreditar na cena diante de si. Zaira estava no chão, um respingo de sangue manchando a calçada. Não! Ele se lançou para perto dela, o coração se despedaçando. Zaira estava pálida, seu corpo tremendo. Zaira, não! Por favor! As palavras saíam de sua boca em desespero. Ele a segurou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto seus dedos pressionavam a ferida. O homem que atirara agora estava preso em meio à confusão da multidão. Hugo poderia jurar que tinha visto aquele rosto antes, mas não tinha tempo para pensar. Fique comigo, Zaira, ele implorou, mas os olhos dela estavam perdendo o brilho. Você precisa saber, Zaira murmurou, sua voz mal saindo. Hugo se inclinou, chocado com a gravidade da situação. Começou por causa dele. Ela respirou rasgadamente, os olhos dela se fechando lentamente. Somente a verdade pode. E então, tudo ao redor ficou em silêncio. Hugo sentiu um nó na garganta. Ele estava em choque, mas as palavras dela o atingiam como socos. O que ela estava dizendo? Sua mente girava entre o horror e a compreensão. Foi então que, em uma fração de segundo, o sujeito que disparou a arma começou a se afastar. Mas algo o deteve. Uma figura surgiu entre a multidão. Uma mulher que eles não conheciam. A expressão dela era de pura determinação. Você? Para onde pensa que vai? E, então, ela apontou um dedo ameaçador para o atirador. Você não pode escapar do seu passado. As palavras dela cortaram o ar, e uma onda de reconhecimento atingiu Hugo. Ele conseguiu ver claramente. A mulher parecia muito com Zaira. Uma irmã? Uma prima? Mas nenhuma dessas suposições fazia sentido. O homem, surpreso, hesitou. Eu não tenho nada a ver com você. Eu apenas só queria que ele pagasse. Só queria que ele pagasse? Gritou a mulher, sua voz subindo em intensidade. Você destruiu vidas, não só o dele, mas a de todos ao seu redor. Hugo, atordoado, olhou entre os dois, sua cabeça girando. O que estava acontecendo? Ele precisava entender. Quem é você? Ele perguntou, mas a mulher não respondeu. O foco dela estava fixo no homem. Você é um covarde. Você não tem ideia do que fez a essa família. E então, como o estalo de dedos, a tensão se transformou em ação. O homem tentou correr, mas a mulher o segurou e um golpe foi desferido. Ele caiu no chão com um baque surdo, a arma voando longe. Mas algo inesperado aconteceu. À medida que a multidão cercava os dois, o homem caído começou a sorrir. Um sorriso torto, frio. Vocês acham que acabaram com isso? Isso é apenas o começo. Ele soltou uma risada baixa que encheu Hugo de um frio na espinha. E então, com uma voz tremenda que ecoou na confusão, ele gritou: Isso tudo é uma armadilha. Zaira é uma agente infiltrada. Ela me queria aqui para incriminar você, Hugo. A multidão estremeceu. Hugo não conseguia acreditar. Ele virou-se para Zaira. Não, não é verdade? Os olhos de Zaira estavam cheios de dor, mas em um momento de fraqueza, ela hesitou. Hugo, eu preciso explicar, tentou ela. Mas as palavras pareciam presas na garganta. A verdade estava se desenrolando como um filme. Cada palavra a mais pesava na atmosfera. Não, Zaira, diga que não é verdade. O desespero tomou conta dele. E ali, enquanto Zaira começava a abrir a boca para esclarecer, o mundo de Hugo desmoronava sob seus pés. Ele estava em uma encruzilhada. Não sabia em quem confiar. Todo o amor e a conexão que sentira agora estavam sob suspeita. A multidão olhava. Murmúrios surgiam enquanto a verdade se tornava um emaranhado de mentiras. Sirenes soavam ao fundo. Mas Hugo só queria entender o que isso significava. Quem ele realmente amava. E a maior pergunta de todas pairava no ar. Até onde a verdade os levaria agora? Hugo estava prestes a desmoronar sob o peso da desilusão. Mas antes que pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante aconteceu. Um carro acelerou, atravessando a multidão em uma velocidade absurda. Os refletores o iluminaram, revelando uma figura que parecia familiar. Era sua própria mãe, com uma expressão de desespero e determinação em seu rosto. Ela gritou:
Hugo, fuja, não confie nela. O corpo dele paralisou. Como ela estava ali? E o que estava acontecendo? Zaira, confusa, virou-se para ver quem estava gritando. O choque nos olhos dela misturou-se à confusão crescente na multidão. O carro se aproximou rapidamente, quase atropelando uma mulher atordoada em sua visão. A mãe deles saltou do veículo e, em um gesto surpreendente, puxou Zaira para longe de Hugo. Você não sabe quem ela realmente é, gritou sua mãe, o medo claramente estampado no rosto. Hugo ficou chocado, o coração acelerando. A única resposta que sua mente achou foi um grito involuntário. Mãe, o que está acontecendo? Mas havia algo mais profundo. Um horror que estava prestes a ser revelado e que mudaria tudo de uma vez. E enquanto as sirenes se aproximavam e as verdades fragmentadas dançavam ao redor deles, Hugo percebeu que a linha entre amor e traição estava mais desfocada do que jamais imaginou. A tempestade estava à porta, e ele estava prestes a ser arrastado por ela. Hugo estava em choque. Aquele momento parecia ter parado. As revelações estavam todas ali, como pedaços de vidro quebrado ao seu redor. Ele olhou para a mãe e depois para Zaira, que tentava se levantar, as lágrimas escorrendo enquanto as vozes da multidão se tornavam um zumbido distante. Mãe, por que você está aqui? O que está acontecendo? Ele sentiu o nó na garganta, a pressão nos ombros. Você precisa ouvir, disse sua mãe. Os olhos arregalados, sem parar para pensar. Ela puxou Zaira pelo braço, afastando-a de Hugo. Ela não pode se aproximar de você. É perigoso. A confusão tomou conta dele. Zaira, com um olhar de desespero, balançou a cabeça. Não, eu não sou uma ameaça. Estou lutando por você. Mas as palavras pareciam secas entre eles. Um grito ressoou do outro lado da rua, chamando a atenção. Hugo virou-se e viu o homem que havia disparado a arma se avançando novamente. Uma onda de adrenalina o forçou a agir, e ele empurrou Zaira para trás, puxando sua mãe para perto dele. Cuidado! Ele gritou. Neste momento, uma silhueta familiar se ergueu ao fundo, e uma figura finalmente se destacou. Era um policial, aparentemente ciente do que estava acontecendo. Ele gritou ordens e se posicionou entre Hugo e o homem que atirou. A tensão intensificou-se quando Hugo percebeu outro movimento repentino. Um segundo homem saiu do carro, o rosto coberto, pronto para atacar. A multidão começou a se dispersar, pessoas gritando e correndo. Hugo sentiu um pânico crescente. Precisamos sair daqui, ele exclamou. Zaira, ofegante, entrelaçou os dedos na mão de Hugo. Vamos para a saída. Ela parecia decidida e isso lhe deu um pouco de coragem. Eles começaram a correr. À medida que avançavam, o caos atrás deles crescia. Sirenes soavam, misturando-se aos gritos da multidão. Hugo olhou para Zaira. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Vamos juntos, Zaira. Mal podia acreditar que tudo o que haviam construído poderia desmoronar naquele dia. Quando chegaram a uma esquina, Hugo puxou Zaira para um beco, onde o caos do lado de fora parecia um eco distante. A tensão começou a se dissipar lentamente, mas o alívio foi breve. Precisamos resolver isso, ele disse, respirando fundo, tentando fazer sentido do que tinha acontecido. Eu só queria proteger você, Hugo. Eu não sabia que tudo acabaria assim. E sua mãe? A verdade dela ficou escondida por tanto tempo. Zaira hesitou, a voz embargada. Agora isso tudo está em suas mãos. Você precisa escolher de que lado está. Ele olhou nos olhos dela, a confusão se transformando em clareza. Hugo sentiu seu coração apertar. A vida o empurrava para um caminho que ele nunca imaginou. Você está certa. Não posso viver preso entre as mentiras, decidiu. Eu quero saber a verdade, mesmo que doa. A determinação pulsava em seu peito. Vamos nos unir, sugeriu Zaira, um fio de esperança em sua voz. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Hugo assentiu, sentindo uma conexão mais forte do que nunca.
Não era só sobre amor, mas sobre enfrentar as verdades que o cercavam. Logo, passos ecoaram no beco. O policial e a equipe de resgate chegaram, ofegantes, prontos para intervir. O que aconteceu aqui? O oficial perguntou, olhando de Hugo para Zaira. Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. O homem do carro estava lá novamente, apenas algumas quadras abaixo, gritando sobre injustiça e vingança. O caos estava longe do fim. Hugo sabia que tinha um caminho pela frente incerto e perigoso, mas com Zaira ao seu lado, ele se sentia pronto para encarar qualquer tempestade. Um novo capítulo havia começado. A luta deles pela verdade e pelo que restava de seus mundos colididos estava apenas começando. Então, nesse momento de resiliência, uma luz brilhou em meio à escuridão. Hugo se virou para a multidão, um sentimento de esperança surgindo. Nós não vamos desistir. Vamos enfrentá-los juntos. E enquanto Zaira segurava sua mão, ambos prontos para o que viria a seguir, as sirenes se tornaram um lembrete de que a luta pela verdade estava longe de acabar. Neste exato momento, precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está comigo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com Pelo.